E aí, pessoal, a prova ela começa com um texto bem grande, né? Não é um texto pequeno, um texto grande, né? E depois aí você tem 42 linhas de texto que nós vamos ler. Aí depois você tem as questões, né? E aí eu sempre brinco, sempre falo com os alunos, né? É muito importante que você, antes de ler o texto em si, dá uma passada de olho nas questões, vê se você vai realmente precisar ler o texto todo, né? Normalmente você precisa ler tudo, mas em algumas situações você pode conseguir, né, fazer sem ter que ler o texto todo, né? A primeira questão, por exemplo, você não precisa ler o texto com tanta atenção, é uma questão de crase, né? Olha só. A segunda questão é uma questão de ortografia. E você também não precisa ler o texto todo, né? Para a terceira questão, aí sim, ó, em relação ao assunto discutido no texto, considere as seguintes afirmações. Então você precisa ler o texto sim, né? Na questão 4, você não precisa ler tanto o texto, você consegue fazer sem ler, né? A questão 5 é sobre fonologia, né? Você não precisa ler o texto todo para fazer a questão, né? A questão 6 também não precisa ler o texto todo para fazer a questão, tá vendo? A questão 7, pontuação, também não precisa ler o texto todo para fazer, tá vendo? Olha aqui, ó. Questão 8, também não precisa ler o texto para fazer. Questão 9, sim, coesão textual, mas nem a interpretação. Coesão textual, tivemos aula aqui sobre isso, né? E aí ele grifa uns termos na frase, pede para você entender ou procurar ali a quem que ele está se referindo. E na questão 10, né, aí analisa as seguintes atitudes em relação às informações implícitas e explícitas no texto. Aí sim você vai precisar de ler. Então, de 10 questões de língua portuguesa dessa prova, somente a questão 10 e a questão 3, se eu não me engano, vão realmente exigir de você uma leitura mais abrangente, mais detalhada do texto, né? Então é sempre bom você já entender, né, mais ou menos isso. Então vamos pegar a questão número 1, que você já sabe que não precisa ler o texto, é uma questão sobre a crase. E aí vamos relembrar um pouquinho a crase aqui, né, pessoal? Primeiro ponto aqui, pessoal, o que é a crase, né, pessoal? A crase é a junção da preposição a mais o artigo a. Normalmente, preposição mais artigo. Primeira coisa que você precisa saber é que esse artigo a só pode aparecer diante de palavras femininas. Esse artigo a, pessoal, só aparece diante de palavras femininas. Logo, a crase só existe diante de palavras femininas. Se for uma palavra masculina, não tem crase. Beleza? E aí, o que é que você vai fazer? Qual é a regra básica da crase? Você tem uma palavra feminina. Ligada a uma palavra feminina, você tem o a ali. Se você pegar essa palavra feminina e substituí-la por uma palavra masculina e esse a se tornar ao, tem crase. Se ele não se tornar ao, não tem a crase. Beleza? Então essa, é claro que crase, nós tivemos uma aulinha aqui de crase. Crase, né, não é tão simples assim. Crase é complexo e a gente sabe disso. No entanto,
tá, pessoal? É possível sim, tá? Você entender a crase e acertar a maioria das questões, mas a maioria, assim, esmagadora, só fazendo esse macetinho aqui. Pegando a palavra feminina, substituindo por uma palavra masculina. É possível acertar. Ah, Léo, eu vou acertar todas as questões de crase se eu fizer isso? Todas não, tá, pessoal? Todas você não vai acertar, beleza? Mas você vai acertar a maioria das questões de crase só fazendo isso. Vamos ver se essa aqui não trata de nenhum assunto específico, né? De nenhuma crase específica. Isso na linha 5, 15 e 24, beleza? Então vamos lá na linha 5 e ver. Porque ele fala que, considerando o contexto das ocorrências do vocábulo A no texto, as lacunas tracejadas das linhas 5, 15 e 24 devem ser preenchidas correta e respectivamente por linha 5, vamos ver. Está aqui. E aí você vai ter: o valor é 10% maior que o de 2016, quando a pesquisa foi feita. Troca pesquisa por estudo. Quando o estudo foi feito. O A não se tornou A, virou O. Então você já sabe que aqui você não tem como gabarito letra C, não tem como gabarito letra E. Por quê? Porque ali você tem a situação sem a crase. Depois você vai para a linha 15, que tem aqui. E ele diz o seguinte, eu vou começar a ler do início, né, pessoal? Olha aqui, ó, para a gente contextualizar bonitinho. E ele diz que no Brasil, uma pesquisa com 2,2 mil pessoas, divulgada em julho pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, confirma que a população não perdeu o otimismo em relação à ciência. Você pode trocar mais uma vez ciência por estudo. Por quê? Ah, Léo, eu preciso trocar por estudo? Não. Foi a primeira palavra masculina que veio à minha cabeça. E eu tô trocando. Então, você troca ali, ó. Perdeu o otimismo em relação ao estudo. Olha como agora você trocou a palavra feminina por ciência pela palavra masculina estudo e o A virou AL. Isso significa que aqui vamos ter um A com a crase. Então você já sabe que o segundo A é com a crase. Então você vai eliminar aqui e também vai eliminar aqui. E acho que agora você já matou a questão. Só sobrou a letra B de bola. E olha só como a questão é tranquila. Já pode marcar. Mas você sabe que para ser a letra B de verdade, a última opção tem que estar sem crase se está na linha 24. E aí ele diz o seguinte: as pesquisas não medem exatamente as mesmas coisas, já que a pesquisa do PIL-FOCA, aqui tem um pesquisa implícito, né? Aí você pode trocar pesquisa por estudo e vai dar. Os estudos não medem exatamente as mesmas coisas, já que o do PIL-FOCA na pessoa do cientista, enquanto, né? Então, e aí vai. Não vira AL, então não tem crase. Não tem por que ter crase ali também, tá, pessoal? Crase é a junção de uma preposição mais um artigo. E ali, pessoal, na verdade, aquilo ali é um pronome demonstrativo, né? E aí assim é crase também. Gabarito, letra B de bola, com certeza. Viu?